é um fiasco, é uma vergonha mundial. Não é por esse caso do soldado, agora último, não. As suas ações que vem tomando ao longo desses 2 anos, desse cara que chegou à presidência aí. E isso é péssimo para todos nós. Quando você começa a fechar espaço com o mundo civilizado, todo mundo sofre aqui. Você pode ver, daqui a poucos dias, o Brasil se fará presente via embaixadora na posse do Maduro. Será que vai haver? E vocês podem ver, quando se fala em Itamaraty, tem gente boa lá, sim, mas também é um ministério extremamente aparelhado. Basta lembrar, anualmente se formam turmas da Itamaraty, né? E a turma formada em 2018 recebeu o nome Marielle Franco. Parece que eu não era presidente, nem candidato nessa época, né? Mas recebeu o nome de Marielle Franco. Ela foi assassinada, a gente lamenta a execução dela em março, se não me engano, daquele ano, e a culpa recaiu sobre mim, né? Como não é nem possível, como mandante daquele crime bárbaro. Eu sempre perguntava, né? Mas qual o interesse? Eu não me lembro de nunca ter, talvez tenha conversado, mas não lembro nunca ter conversado com ela. Por que aquilo? O espectro político dela, né, o eleitor dela é completamente diferente do nosso. O nosso é cristão, é conservador, é o livre mercado. O dela é diferente. Certos comportamentos que a gente aqui não gosta, mas não combate. Porque quem é da direita, quem é conservador, quando você não quer uma coisa, você não compra, você não adquire. O lado de lá não. Quando não gosta de alguma coisa, ele quer que ninguém passe a gostar daquela coisa. E toma as medidas, né, para que ele seja censurado no meio de todos. Então o Itamaraty, que agora tem um cacique lá, o Celso Amorim, que realmente é a eminência parda, que manda no Itamaraty, que faz essas políticas com esse mundo incivilizado. Você pode ver, o próprio BRICS, quando o Lula não foi ao BRICS, ele não foi lá na Rússia, porque sofreu um acidente. E vocês sabem, até há poucos dias, né, o que aconteceu nele lá no hospital sírio-libanês. Mais uma intervenção cirúrgica, mais uma, anunciou até uma terceira, e de repente, em poucos dias, ele estava andando por aí numa boa. Mas essa política nossa externa é horrível. Eu lembro muito bem, quando fui negociar, no início de 2002, fertilizante com a Rússia. 22. Isso, 22. Ela estava na iminência de entrar em guerra com a Ucrânia, mas eu fui aconselhado por várias pessoas, em especial do Itamaraty, para não ir para lá. Mas acabei indo, fizemos o que tinha que fazer, negociamos com o Putin fertilizantes. Em 30 dias chegaram quase 30 navios aqui no Brasil, e o nosso agro conseguiu manter a sua produtividade exatamente porque tinha fertilizante. Se faltasse fertilizante, o agro podia continuar produzindo, mas, obviamente, a produtividade iria lá para baixo. Perderíamos economicamente, deixaríamos de atender mais gente pelo mundo no tocante a mantimentos, que o agro do Brasil alimenta mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Ou seja, fizemos a nossa parte, mas não é fácil você assumir uma presidência. Só Deus sabe as condições, né, que nós concorremos e assumimos e formamos um ministério estritamente técnico naquele momento. Ninguém nunca viu isso no Brasil. O que você vê hoje em dia, partidos, né, requerendo o maior espaço dentro do governo, é ministério com mais recursos. O ministério tal que está com tal partido, né, não tem recurso. Queremos um ministério mais opulento, mais pesado um pouco, para poder fazer uso desse ministério. Comigo vocês não viram isso. São pessoas que eram grande parte desconhecidas da sociedade, mas a grande maioria deles deu conta do recado. Fizeram com que nós sobrevivêssemos numa pandemia, aquela guerra de 22 também, uma crise hídrica de 21, e o Brasil foi para frente. Conseguimos até, né? Eu sei que é polêmico falar nesse assunto, mas Bolsa Família, tripliquei o valor do Bolsa Família e entreguei o Brasil, final de 22, com 54 bilhões em caixa. Se eu não tiver triplicado o Bolsa Família, estaria o mesmo valor. Se hoje em dia, R$600, não é fácil passar o mês com esse valor, eu entendo, tem pessoas que precisam disso, né? Imagine se fosse 1/3 desse valor. Acabei, não vou falar onde estou agora, mas acabei de ir no mercadinho aqui perto, aqui onde eu estou parado, e
E tirei muita fotografia com o povão lá, vi os preços do mercado, realmente não está fácil, né? A vida de pobre, quando ele vai em especial no supermercado comprar aí gêneros básicos para a sua sobrevivência. A gente espera, obviamente, eu sei que faltam 2 anos para novas eleições, né? Mas até lá a gente não sabe se vai sobreviver. Estamos vendo muita gente importante no mundo econômico falando, se arrependeram de ter trabalhado para o outro lado, mas não explico por que trabalharam contra mim. Afinal de contas, não persegui ninguém, não mandei investigar ninguém, e passamos 2 anos tratando com dignidade, inclusive a oposição, coisa que não acontece agora. É o tempo todo uma perseguição implacável, as mais absurdas denúncias, nenhuma de corrupção, né? Mas denúncia de golpista, querer mudar o Estado Democrático de Direito, que não para em pé, não para em pé. E a gente sabe que o risco que nós estamos correndo de perder a nossa democracia. Mas, para voltar no início da conversa aqui agora, com a eleição do Trump, graças a Deus, nós respiramos aqui, já com uma certa tranquilidade, pequena ainda, que as coisas podem mudar para o bem de todos nós. Sobre o despacho do Alexandre de Moraes, acerca do convite de Trump para Bolsonaro ir na sua posse, eu estava achando estranho, porque oficialmente, nos sistemas do STF, não tinha nada dizendo isso. Mas já estava a imprensa toda comentando. Pensei, será? Como que a imprensa ficou sabendo antes dos advogados de Bolsonaro e dos meios oficiais que o Alexandre de Moraes já havia despachado sobre esse convite? Mas agora, né, chegou aqui a decisão, e nada melhor do que a gente ler essa peça, ela vem lá dizendo aqui, assinada pelo Alexandre de Moraes digitalmente. Trata-se de pedido da defesa de devolução do passaporte e autorização de viagem ao exterior de Jair Messias Bolsonaro. Primeiro, eu não sei por que o presidente Jair Bolsonaro está sem seu passaporte, né? Visto que ele estava nos Estados Unidos, retornou para o Brasil depois do 8 de janeiro, que é a peça principal disso tudo que envolve o inquérito, esse inquérito, né, sobre suposto golpe, sem armas, sem tiro, sem nada, só com senhoras. Mas o presidente Bolsonaro ele retornou dos Estados Unidos, ele foi à Argentina na posse do Milei, retornou e não deu nenhum indício de que estaria disposto a sair do país. Muito pelo contrário. Ainda fazendo fortes críticas a esse processo, né, draconiano que está ocorrendo, ele ainda assim se mantém firme aqui no Brasil para respondê-lo. E segue lá, então. Antes da sua análise, porém, há necessidade de complementação probatória. Ou seja, né, o e-mail que eu recebi não valeu de nada. Então, talvez eu, tenha agora suspeitas de estar falsificando o documento, protocolando na STF, e a imprensa internacional inteira noticiando, sem que ninguém da transição do Donald Trump desmentiu o convite para o presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos adiante aqui. Pois o pedido não veio devidamente instruído com os documentos necessários. Eu pergunto, quais são os documentos necessários? Será que é necessário vir num envelope especial, num papel de cartolina, algum detalhe suntuoso, ou assinado de próprio punho do presidente eleito Donald Trump, um vídeo? O que seriam os documentos necessários? Porque todo mundo que recebeu o convite do Trump recebeu por esse e-mail daqui, que a gente vai falar mais adiante. O pedido não veio devidamente instruído com os documentos necessários, uma vez que a mensagem foi enviada para o e-mail do deputado Eduardo Bolsonaro por um endereço não identificado. 2 pontos. Aí ele fala aqui, né, o endereço, né, t47inaugural.com é o final. Mas esse e-mail daqui foi o que chegou para todo mundo. Todos que foram convidados pelo Donald Trump receberam este e-mail aqui, vindo deste remetente, que é o pessoal do gabinete do Donald Trump. Eu não estou aqui fazendo gracinha. E todo mundo sabe que eu estou muito, né, nesta intermediação com a família Trump, com o gabinete de transição dele. E eu esperava muito por esse convite. Se eu fosse para falsificar alguma coisa, eu teria feito lá atrás, não agora, né, onde inclusive não falta tanto tempo assim para a posse. Hoje é dia 11 de janeiro, temos 9 dias até o dia 20, que é o dia da posse. E a propósito, eu imagino que os americanos estejam muito furiosos com Alexandre de Moraes, porque é provável que esse e-mail aqui agora esteja com a sua caixa de entrada abarrotada. Espero que não, mas por que divulgar esse e-mail aqui e transformá-lo público? Está em tudo quanto é imprensa desde hoje cedinho. E sem qualquer horário ou programação do evento a ser realizado. Ora, eu não sei qual é a experiência que o ministro Alexandre de Moraes tem com relação a posses presidenciais norte-americanas. Eu também não tenho, nunca fui convidado para uma posse presidencial norte-americana. Né? Mas eu adianto a todos vocês que não existe uma formalidade. Não existe algo acima da média. É um e-mail que chega. E você está convidado. E você, inclusive, preenche um link depois do Secret Service, que é o GSI lá dos Estados Unidos, com os seus dados. Tá? Isso aí depois vem de maneira acessória
Porque o Secret Service ele tem o controle de todas as pessoas que vão estar nos arredores, não só na cerimônia de posse, mas nos arredores. Tem uma área que ela é isolada, um raio de alguns quilômetros de onde o Trump vai estar, que ela é isolada, que ninguém entra por nada. E as pessoas que entram, elas passam por uma checagem da sua identidade. Né? E ele finaliza aqui o Alexandre de Moraes, diante do exposto, determina que a defesa de Jair Bolsonaro apresente documento oficial. Pergunto o que se entende por documento oficial. Nos termos do artigo 236. O artigo 236 ele fala que é um documento, né, o documento estrangeiro ele vai ser traduzido por um tradutor juramentado ou apontado pelo, no caso aí o Alexandre de Moraes, que vai decidir alguém que possa fazer essa transcrição. Isso daí é a formalidade, é o de menos, mas é o que fala o artigo 236. Após a necessária complementação, abre-se vista imediatamente a PGR para a manifestação. Eu acho que é uma burocracia exagerada, sem necessidade. Jair Bolsonaro não apresenta qualquer indício de fuga do país, muito pelo contrário, tem cumprido todas as ordens, ainda que contestáveis, do ministro Alexandre de Moraes. Vamos imaginar que a não autorização para o Jair Bolsonaro ir ao exterior venha por falta de prazo, por um excesso de burocracia. Certamente isso aqui vai ter o mesmo efeito de que se o Alexandre de Moraes tivesse negado explicitamente a ida de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Não tem sombra de dúvidas disso. E eu não acho saudável para a relação entre Estados Unidos e Brasil que a gente tenha entreveros desnecessários. A gente está falando da maior potência econômica do mundo, da maior potência bélica do mundo, que já está fazendo muita coisa mudar com a eleição do Trump. 12 horas depois da sua eleição, o Hamas pediu uma trégua, um cessar-fogo. Dia seguinte, o Putin disse que estava pronto para conversar com relação à guerra com a Ucrânia. O Xi Jinping falou que espera uma coexistência pacífica com o governo Trump. Dentre vários outros acontecimentos, queda de primeiro-ministro na França, na Alemanha, agora no Canadá. E então a gente está vendo muita coisa mudar. Eu confesso que eu gostaria de ver o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, assim como foi na posse do presidente Javier Milei na Argentina, ao lado de chefes de Estado, de pessoas que fazem parte do círculo político dele. Como eu não vejo nenhum fundamento para que o Alexandre de Moraes negue a saída do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, o que vai ficar, é muito óbvio, é que o Brasil realmente vive uma ditadura, onde, mesmo sem fundamento, o juiz Alexandre de Moraes chega a não permitir a ida de Jair Bolsonaro para a posse de Donald Trump, lembrando ainda que Trump despachou pessoalmente esse convite a Jair Bolsonaro. Não foi um assessor que descolou um convite para o Jair Bolsonaro, um ingresso para entrar ali no meio daquele seleto grupo, não. Foi o Trump que analisou, foi assessorado, fez uma reunião e decidiu: chamem, convidem o Jair Messias Bolsonaro. Perfeito? Ele e mais um convidado, que no caso será a primeira-dama Michele Bolsonaro. E nesse mesmo dia da posse, após o evento de posse, ainda haverá um jantar onde eles vão ter a possibilidade de estar juntos. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus ilumine a mente das autoridades brasileiras. É que esse convite aconteceu por intervenção pessoal do Trump. Então, pessoas do Departamento de Estado do entorno do presidente Trump estavam divididos a respeito do assunto. Será que nós começamos com esse convite? A hipótese que havia sido aventada era de que o presidente Bolsonaro seria convidado para uma outra agenda no futuro com o presidente Trump. Mas o presidente Trump, vendo a situação crítica que se encontra no Brasil, ele resolveu intervir diretamente na situação e esse convite chegou na madrugada de terça para quarta-feira. 1h pouco da manhã que o convite foi encaminhado pela equipe do Donald Trump. E os bastidores disso são que, dentro dessa divisão, o próprio presidente Trump falou assim: eu não quero saber. O Jair Bolsonaro será convidado para a minha posse. Isso sinaliza várias coisas. A primeira delas, a mais interessante, é muita gente dentro da administração do Trump defendeu o convite ao Bolsonaro, inclusive porque algumas pessoas próximas ao presidente sabem muito bem qual é a situação no Brasil, algumas têm problemas pessoais com o próprio Alexandre, então as pessoas sabem o que está acontecendo e fizeram questão dessa demonstração de força. Porque não se engane, essa afronta é uma demonstração de solidariedade de Trump a Bolsonaro. Essa é a parte mais importante. E agora nós temos o caminho que o Alexandre vai ter que seguir. O primeiro deles é se ele decide negar o pedido do Bolsonaro a ir aos Estados Unidos, depois de um convite que foi feito pelo próprio Trump, com quem o Mark Zuckerberg prometeu trabalhar, inclusive, contra o que o STF tem feito. Essa negativa ia servir tão somente para fortalecer o nosso caso aqui nos Estados Unidos, demonstrando um fato incontestável de que no Brasil, hoje, nós vivemos uma ditadura e uma perseguição política, porque não há razão para que o presidente Bolsonaro não seja
convidado, ele respeitou todas as medidas até o lado do STF, nunca, não tem interesse em fugir, e é o que a postura dele até agora, de enfrentar o processo da ditadura brasileira. Então não há razão, caso seja negado, vai ficar escancarado que tem uma ditadura, e também seria um caso muito mais pessoal contra o Trump, porque o convite veio, reitero, o convite veio direto a ele e para poucos. E aí um burocrata de Brasília resolve negar. O Trump é um cara que leva essas coisas muito pro pessoal, eu posso adiantar por experiência não só de acompanhando as políticas dele, mas de quem